Nasceu em Angola e cresceu lá até aos 14 anos. Mas 4 meses depois do 25 de Abril, já estava em Portugal. Ficou no Algarve, andou com uma guitarra emprestada e gostava muito de cantar Bob Dylan, Paul Simon ou James Taylor no circuito de bares. Saltou para a Ribalta quando foi descoberto por Júlio Isidro. Quem mais poderia ser? E de repente, uma música sua tornou-se um sucesso instantâneo. O mítico Não Há Nada para Ninguém. De lá para cá já gravou muitos discos e muito diferentes. O seu último trabalho, por exemplo, teve a mão de José Cid. O Mário Mata vai estar no música.pt para conversar com o Carlos Bastos sobre o disco e não só. O grande Mário Mata está cá hoje e é um prazer para mim, porque eu ainda não, ao longo destes anos todos, ainda não tinha falado com o Mário Mata. Portanto, hoje é uma estreia para mim também. Mário, exato. Muito bem-vindo, estás bom? Muito obrigado, está tudo bem. Sim, muito bem-vindo, ainda por cima aqui ao Vivo e a Cores, que é sempre diferente de ser através da internet. As novas tecnologias são muito simpáticas, ajudam muito. Sem zoom. Sem zoom. Opiniões de Google. Portanto, é tudo mais fácil. Olha, vamos começar esta história pelo início. Tu és um rapaz angolano? Nasceste lá? Nasci em Luanda. Vieste muito pequenino. Em agosto de 74 para cá. Este pequenino. Com a queda do Império. 14 anos, não é? 13. Ainda não tinhas feito os 14. E isso marca-te muito. Tens muitas referências ainda de Angola, não? Tenho de um determinado grupo que era o grupo da natação. Eu fui desde pequenino em infantis, fui campeão de natação até aos juvenis, júniores. Portanto, é essa malta que depois voltámos a encontrar já com 45 anos. A nadar mais devagar. Curiosamente, alguns ainda no ativo, nos veteranos. Mas, portanto, era esse grupo que tinha na minha infância, que durou a infância toda. Depois, quando foi a Revolução... Eles vieram também. Uns foram para a África do Sul, uns para o Brasil e outros para cá, mas cada um para sítios diferentes. E perdemos o contacto, que foi uma pena. Portanto, aquelas amizades de infância que são muito importantes, perderam-se todas. O que é que tu pensavas na altura? Que leitura é que faz um miúdo de 14 anos, que já começa a ter algum pensamento, já começa a perceber das coisas ali à volta, e depois ali dos 14 aos 20, enfim, quando tu vais formando já cá em Portugal e já começas a criar outro tipo de pensamento, o que é que passava para a cabeça? Bem, eu posso dizer que com 13 anos era um rapazinho muito infantil, porque o tipo de convivência que tinhas em Angola era muito mais, para a época, na época era muito mais saudável do que era cá. Passavam por aqueles estágios todos da infância, puberdade, adolescência, eram bastante vincados. Portanto, com 13 anos era bastante infantil e quando cheguei cá fui obrigado a crescer depressa, porque o meu pai ficou em Angola. O meu pai não fazia tensões nenhumas de voltar, porque o meu pai estava lá desde 1952, portanto, ele era angolano, era a terra dele, era administrador do Banco de Angola e tinha uma bomba de gasolina. E a minha mãe ainda se aguentou lá até 76, o meu pai veio antes da independência. E eu fui descambado no Algarve para a casa de uma senhora que passou a ser a minha segunda mãe e fiquei a morar em Portimão portanto eu cresci, pode-se dizer assim, cresci em Portimão, daí as pessoas julgarem que eu sou algarvio, mas não sou. E morei em Portimão com algumas saídas pelo meio, mas morei em Portimão até 83. Por volta tiveste uma coisa boa que não estranhaste assim muito. Podias ter ido... A temperatura. Pois, podias ter ido parar... Mas olha que o inverno em Portimão no Minho é pior. É úmido. No Minho é pior, está lá dos montes. Podias ter ido parar a outro sítio. Foste parar ali um frio diferente, um calor diferente. Mas foste parar ao pé da água e da praia. Podia ter sido uma coisa mais difícil. Sim. E tu acabas por morar aí, por crescer aí, com essa senhora, como é que se chamava? Dona Germana. Sim. Que estávamos há bocado a falar de futebol. Ela, off, ninguém nos ouviu. Aos 50 anos arranjou um namorado que era dirigente do Portimonense. E ela, que nunca gostou de futebol, imagina que vem numa excursão, que a minha tia acompanhar o Portimonense, onde houve um acidente muito grande e ela faleceu nesse acidente. Para uma pessoa que não... quando está escrito, está escrito. Exatamente, e para alguém que nem sequer queria saber nada de futebol, é daquelas coisas. Portanto, é uma referência também na tua vida.
Foi, porque foi com ela que eu aprendi a crescer. Portanto, aquela fase que passas da infância para logo e quando chegou cá dás logo um salto logo para a adolescência, quer dizer. E depois foi um choque, porque o que é que se fazia em Angola? A gente nadava e jogava a bola. Portanto, chegas cá, vês confusões dentro do Liceu de Portimão, a UEC contra a JC e também pancadaria de esquerda em linha, porque nós, quando eu vim, nós ainda não tínhamos sentido o que era o 25 de Abril, a gente lá quase não se apercebeu. Estavas longe, não é? Portanto, quando chegámos cá foi assim um choque, um choque frontal. Então, mas tu não andaste muito à pancadaria, presumo eu? Não, eu criei logo um movimento dentro do Liceu de Portimão que éramos os anarcas, que nós éramos porque nós éramos os retornados. Já que éramos retornados, passamos a ser anarcas. Ok, mas Peace and Love, era tudo ali. Naquela base. E a música, onde é que andará a música na vida do Mário Mata, diz-me lá? A música entra nas férias de verão, de amigos meus que tocavam viola. Que eram sempre aqueles que ficavam com as miúdas e tu ficavas a olhar, não é? A música que se ouvia naquele grupo que eu frequentava e que fazia parte era Bob Dylan, era James Taylor, Neil Young, Crosby, Stills, Nash Young, Paul Simon, e, portanto, nós andávamos por aí. E à parte disso ouvíamos rock sinfónico, mas isso não dava para tocar sozinho. Não dava para tocar, não. E com a viola também não dava. Confirmas isto que eu estava a dizer ou não? Porque depois era sempre o rapaz da viola que ficava com a miúda. Quem não sabia tocar ficava a ver passar navios, sim, certo? O que tocava melhor. Os vocalistas é que têm sempre mais sorte. É os vocalistas. Portanto, ok. Tu pensaste logo, não. Isto ficar só aqui atrás, os não. vocalistas Se é para chegar à frente, é para chegar à frente. E, portanto, eu chego-me à frente. E apanhas um período de grande transformação durante os finais desses anos 70. E nos anos 80, no início dos anos 80, de repente, o panorama musical em Portugal também muda. E tu, de alguma forma, também cavalgas a onda, também estás ali em surfista. Eu, entretanto, tenho ali um interregno. Ali em 78, houve uma banda que foi tocar ao Algarve, de jamaicana, que era o The Basement Five, em que eu fazia as primeiras partes nos concertos todos deles. Eu tocava Bob Dylan, portanto, eu só tocava Dylan. Nessa altura já tocavas em cafés e bares e assim, não? O célebre bar, o Martins, que já não existe, que era o bar da música ao vivo. E então nós fazíamos a primeira parte dessa banda, só que eu, como era um miúdo muito engraçadinho, tinha a mania de fazer imitações, imitava o vocalista da banda do The Basement Five, que era o Roy, e sabia as letras todas, porque foram 18 concertos que eles deram, deu tempo para aprender as músicas todas deles, e o vocalista deles morre com uma overdose na véspera do concerto no Coliseu aqui em Lisboa, que eles vieram fazer. Então, como não tinham ninguém para cantar, vieram ter comigo. Tu achas que te aguentas? E eu disse, eu vou tentar. Maneira que pintaram, foi uma cena muito engraçada. Pintaram uma cara com graxa preta, meteram um chapéu rasta e lá vim eu. E depois fui com eles para Londres. Estive lá um ano com eles. E passaste bem? E ninguém deu para a diferença? E o concerto correu bem? Depois começou a pesar as saudades. Era muito novinho. E vim e regressei para Portimão. Porque o dinheiro, a gente tocava lá em clubes, os chamados undergrounds. E dava para aguentar. Dava para aguentar. E eu já estava farto de lá estar, porque eu não estava propriamente em Londres, estava em Bristol, e aquilo havia guerras de gangues, era sempre situações muito complicadas à noite. E não tinha o sol. Quando vim para cá foi quando comecei a escrever algumas coisas em português, foi quando comecei a compor qualquer coisa. A primeira que eu escrevi foi o célebre Não Há Nada para Ninguém. E não tinham sol, eu acho que não tinham sol, se calhar foi por causa disso. Isto, a falta de sol é que não dá. O homem cresceu entre Luanda e o Algarve, depois Inglaterra, aquilo é mais difícil. Já vamos conversar mais. O Mário Mata está cá hoje. Vamos embora, Benel. E não há fomos para ninguém, não há mulheres para ninguém, não há homens para ninguém, não há nada para ninguém. Vamos embora, Benel, que aqui não há nada para ninguém. Pa pa para para pa pa me tira do tela nem não nada do dei tara na tira que tindiri que tindiri tindiri que tindiri que
passar de caminho para o parque de campismo, gritei: ai Toninho! Qual não era o meu espanto, que ao meu lado direito jogava estar a ver mal, belisquei-me, estava feito. Um parque de campismo especial de corrida para os senhores militares, é inacreditável. E não há filmes para ninguém, não há mulheres para ninguém, não há homens para ninguém, não há nada para ninguém, é uma alegria, não há nada para ninguém. E não há filmes para ninguém, não há mulheres para ninguém, não há homens para ninguém, não há nada para ninguém, é uma alegria, não há nada para ninguém. Piscinas, parques, centros culturais, e todas as tentativas são cortadas pelos tais. Se dormires na praia, vem o cabo do mar. Se cantares na rua, à esquadra vais dançar. Bate baixa bolinha, bate pianinha, se por cá queres andar. Que a Judita anda doidinha por te pôr a pata em cima e por te agarrar. E não há filmes para ninguém, não há mulheres para ninguém, não há homens para ninguém, não há nada para ninguém, é uma alegria, não há nada para ninguém. E não há filmes para ninguém, não há mulheres para ninguém, não há homens para ninguém, não há nada para ninguém, é uma alegria, não há nada para ninguém. Se jogam contigo, joga duro com eles. Se te batem de forte, batem-lhes mais forte ainda. Dá-te mais matracas e aplica-lhes a tática de papel higiênico. Rasga por todos os lados, menos pelo picotado. Pagas na mesma moeda meio tostão furado e uma volta ao bilhar grande. Jogas na mesma moeda meio tostão furado e uma volta ao bilhar grande. E não há filmes para ninguém, não há mulheres para ninguém, não há homens para ninguém, não há nada para ninguém. Vamos embora, Manel, não há nada para ninguém. E não há filmes para ninguém, não há mulheres para ninguém, não há homens para ninguém, não há nada para ninguém. É uma alegria, não há nada para ninguém. O meu convidado hoje é o enorme Mário Mata. Deixamos a conversa pendurada há bocadinho precisamente com o Não Há Nada para Ninguém, que foi o teu cartão de apresentação, não é? Foi Olá Mundo Gay, aqui estou eu. Foi uma história engraçada, porque eu em dezembro de 80 vim visitar os meus pais a Lisboa e fui tocar a um bar que era o Geme, mas ele meteu o apóstolo e era o Geme, que era ali ao pé do castelo, que mais tarde veio a ser o Solo Mio, que era do Fernando Pereira. E então, eu estava lá a tocar e tocava só covers, até que resolvi tocar uma música minha e estava uma mesa lá, cheia de personalidades. Era o Carlos Cruz, o Rolo Solnado, o Vilas Boas e o Júlio Isidro. E eu toquei Não Há Nada para Ninguém, e o Júlio Isidro perguntou: miúdo, o que é essa música? E eu disse: é minha. Quer dizer, tenho um programa na rádio, queres ir lá cantar? E foi assim. Mais um apanhado pelo Júlio Isidro. Exatamente. É uma joia. É, sem dúvida nenhuma. E é nesse programa que depois tu acabas por ficar mais conhecido do público, obviamente. Há sempre o outro lado, o reverso da medalha, não é? O lado mais perverso da coisa. E aconteceu a muito boa gente por causa das histórias do One Hit Wonders e que ficas muito colado àquela Sim. música, e tiveste que lutar um bocadinho também contra essa ideia, não é? Sim, o que aconteceu foi quando estávamos a terminar as gravações do álbum, não do single, porque o single saiu depois do álbum, ao contrário do que muita gente pensa. Quando estávamos a acabar as gravações do Não Há Nada para Ninguém, nos ARs da altura da Polygram, disse: Mário, tens que escrever outra música, porque isto foi em dezembro de 80 e eu andei a cantar isto nas rádios, tipo salto em banco, de rádio para rádio, e Ao vivo e na televisão sempre sozinho com a viola.
E eles disseram, ó Mário, a música, isto já não vai vender, que isto anda há 6 meses a passar aí em todo lado, portanto isto não vai... Tens que escrever outra. E eu escrevi o Não Te Cures Não. E curiosamente o Não Te Cures Não é o que faz vender o álbum do Não Há Nada para Ninguém, ao contrário do que muita gente pensa. Muito por culpa do pessoal da rádio, principalmente o António Macedo, que eu lembro muito bem que cada vez que o Pinheiro de Azevedo dava uma entrevista, E ele lá, não te cures não, vais ver onde vais parar. Pois claro. De maneira que essa música é que fez vender o álbum. Foi engraçado. E tu de repente apareces no meio deste movimento, que é o movimento do rock dos anos 80, há ali uma reviravolta em termos musicais. O país começava a mudar um bocadinho. Já se tinham passado os anos do 25 de Abril, a entrada na CE também estava quase, há uma mudança. Sim, bastante grande. Eu não sou da época do 25 de Abril, porque quando foi o 25 de Abril, em termos práticos, era um miúdo. Portanto, eu sou daquela geração já pós 25 de Abril. E mesmo em termos musicais nunca estive colado. O que é que eu fiz? Fiz o segundo álbum ainda para a Poligrama, o Não Mata Mas Mói. Que é logo a seguir, é logo em 82, é um logo ano depois. Em 82 sai esse álbum. Que eu fui para a tropa, entretanto. Bem-vindo ao Parque Campismo dos Senhores Militares. Tiveste mesmo que ir? Não tive hipótese. Estive lá 1 ano e meio e... Ensinou-te alguma coisa ou não? Não. Olhando para trás, o que é que a tropa te trouxe? Olha, cortou-me as pernas, porque depois exatamente por causa de Nada para Ninguém, fiquei proibido de dar concertos, porque não podiam permitir que eu andasse a cantar o Parque Campismo dos Senhores Militares, estando eu nessa altura a pertencer à instituição militar. Portanto, foi retirada a autorização. Depois, quando saiu o álbum Não Mata Mas Mói, o que eu chamava os Iluminados, que resolveram pensar que eu era uma espécie de Zeca Afonso, que naquelas letras estavam lá outras coisas, a falar mal da tropa. Eu disse, isso é o que é, eu não me chamo José Afonso, eu sou Mário Mata, e as letras são o que são, não, dizem exatamente o que lá está, não têm segundo nem terceiro sentido, são bastante claras. De maneira que quando saí da tropa, aí tive que passar uns tempos de descanso e dar-se a minha saída da Poligrama, fui para a Rádio Triunfo, gravei um single que passou ao lado, porque a Rádio Triunfo, quando sai o single, que já estava um álbum gravado para a Rádio Triunfo faliu, e depois tenho aquela passagem pelo Festival da Canção. Sim. Em 87. Também andaste lá, andaste mais do que uma vez, não foi? Fui com o Palma, e ele foi o meu orquestrador. Mas não foste uma segunda vez depois? Isso aí foi só as eliminatórias. Ganhei a minha eliminatória com uma vantagem muito grande sobre qualquer um, mas tinha ficado em empate com outro de outra eliminatória, e o que te fazia seguir para a final era, em caso de empate, quem não tivesse editora ficava para trás, que era o meu caso, porque naquela altura estava sem editora. Isso custa, mas da primeira vez, qual é essa primeira grande engraçado. A primeira grande sensação do festival? O festival tinha outro peso na altura, não é? Tinha, mas o que foi engraçado foi a convivência, essencialmente, porque foi o único festival que foi realizado na Madeira, foi no Funchal, e teve aquele choque, porque eu era dado como favorito, já tinha ganho antes de começar o festival, e depois fiquei quase em último. Não há vencedores antecipados. Quanto tempo é que vocês estiveram na Madeira? Deu para conviver? Deu, foi uma semana. A gente passava as noites no Noite Madeira Jazz, era onde a gente passava as noites. O pessoal dava-se todo bem, mas de uma maneira geral, era a música que unia. Havia noites muito engraçadas, porque porque nós tínhamos um grupo um bocado à parte, que era eu, o Palma, era o António Macedo, o Viriato Teles e o Carlos Alberto Muniz, e a irmã da Helena d'Água, que veio cantar comigo, que era a Cristina Águas. Cristina Águas. Gostava de ter assistido a algumas dessas noites, que parece-me que a conversa deve ter sido engraçada. No Hotel Savoy aconteceu. Desde o empregado proibir o Palma de tocar no piano. Deixe lá que eu não estrago isto, eu toco aqui descansado. E festas da década de 80 com o Deixa-os Pousar, que é... Deixa-os Pousar tem uma história estranha, porque foi um disco que saiu sem estar acabado, sem minha autorização. E eu estava no Algarve e disseram, Mata, saiu um disco teu, aquilo é uma porcaria, um disco meu, eu não tenho disco nenhum. Então, como eu andava com muitos concertos, eu estava a demorar uma eternidade para acabar o disco.
E o disco, a editora da altura meteu o disco na rua sem minha autorização, com demos e sessões de ensaios. As letras não estavam acabadas, nada daquilo estava terminado. De maneira que esse disco foi... Portanto, comprei o máximo que pude. Vamos esquecer, exatamente. Para isolamento, lá em casa. O Mário Mata está aqui hoje, vamos conversar mais já a seguir. Abraço que acalenta, como ela não há ninguém a pôr um ponto na tormenta. Vai-se a tristeza ou desgosto quando junta a mim o peito. Lembra-me o mês de agosto, quando o mundo pareceu perfeito. Pouco me importa que amanhã o sol não vá brilhar, se bater à sua porta e ela me deixar entrar. Pouco me importa que amanhã o sol não vá brilhar, se bater à sua porta e ela me deixar entrar. As suas palavras certas, às vezes quase de ira, abanam as ideias desertas e o sangue respira. Há quem queira vê-la sofrer, é minha a sua canseira. Sinta a sua pele arder, transpira de uma vida inteira. Pouco me importa que amanhã o sol não vá brilhar, se bater à sua porta e ela me deixar entrar. Pouco me importa que amanhã o sol não vá brilhar, se bater à sua porta e ela me deixar entrar. Bater à sua porta e ela me deixar entrar. Se bater à sua porta e ela me deixar entrar. Hoje está cá o Mário Mata, é impossível ter aqui o Mário Mata e não passasse pelo trabalho que o Mata já tem posto cá fora desde o início da década de 80, do século e do milénio passado. Tivemos Exato. O privilégio, não só de passar o século, como passar o milénio, que isto Exatamente. Não há muita gente que pode dizer o mesmo, não é? E fizeste um intervalo grande nas gravações, na verdade só regressas em 94 com Somos Portugueses. Com... 93, eu sei que vem ainda. Ok, é tudo 94. Bem, eu aqui mais ano, menos ano. Correu bem, curiosamente. Correu, voltei cá acima, voltei a ter muitos espetáculos e houve uma série de músicas desse álbum que foram hits. Tirando as populares, a história das férias para o Algarve, que é o Há Dias de Manhã, o Somos Portugueses. Depois as outras mais tarde, o Lá Vou Eu para a Cidade e as Noites de Lisboa, porque começaram para aí a bater nas discotecas. Tens esta coisa, eu vi na tua página, há um texto engraçado, tens na página do Facebook, que alguém diz que se fosse um pássaro não eras um pássaro de gaiola, não eras um rapaz para estar preso assim a uma coisa qualquer. E não, há muito esse lado da festa
do bar, da discoteca, misturado com muitos daqueles que também são os nossos ritmos populares. Se houvesse assim uma característica que te marcasse, é capaz de ser essa, este lado. Sim, E o lado divertido, muitas vezes, e crítico. As Noites de Lisboa e o Lava para a Cidade eram dentro da área do pop rock. As Noites de Lisboa é um rock folk, é o que se chama rock folk ritmicamente. A única música popular minha que passava à noite nas discotecas como encerramento foi o Não Há Nada para Ninguém no início. E eu lembro-me uma vez de estar no Ouriço, na Ericeira, E aquilo, pomba. e aquilo era o final. Em Lisboa, no Alcântara Mar, chegou a ser a música de encerramento da Exatamente, discoteca. já era mítico, que é aquela parte de Deus, amigos, boa noite e até amanhã. Vamos embora. Tu depois tens o Dupla Face ainda, em 2004, e chegamos a 2011 com os Sinais do Tempo, certo? Exatamente. E nos Sinais do Tempo tu tens aqui vários duetos, tens pelo menos dois. Um com o Um com o Fausto, Fausto, Bordal Dias, sim. e outro com o Zé Barros. E eu estava com alguma... Estava a tentar fazer alguma comparação, porque as músicas não têm comparação, mas é engraçado, porque eu até pensei, na altura, assim, porque é que ele deu este nome à canção? O Vamos Lá Soar é Fixe. Sim. Até pensei, porque é que ele não lhe chamou a História de Portugal, qualquer coisa? A brincadeira do Soares é fixe. Ok, pronto. Porque imediatamente a pesquisa, epá, como é que se chamava aquela música? E a pesquisa que ia fazer era sempre qualquer coisa de história, Mário Matos de história, não sei o quê. E Vamos Lá Soar é Fixe. E que eu acho que, à sua maneira, que é engraçado teres esta relação com o Fausto, que é uma relação que já não vem de agora, não é? Não, a gente conheceu-se em 75. Sim, A primeira vez que eu vi um concerto de música portuguesa. Que já Na vai Faculdade de Química. Era Portanto, o Estrovante, a banda de suporte dele. Ia bem. Portanto, o Mário Mata fica já aqui responsabilizado por ser um dos grandes responsáveis por me ter confundido a história toda de Portugal por causa deste tema. Nada daquilo é verdade. A mim e a várias gerações de estudantes que se trocaram completamente por causa da letra, que ficou impressa no cérebro. Mas ficou. Há bocadinhos da letra Sim. que ainda ficam muito presos cá. E portanto eu assim, não, espera aí, isto não é nada disto. Deixa-me situar aqui. Nada daquilo é verdade. E estava-te a dizer é um que anacronismo. acho engraçado, mas é o engraçado teres pegado exatamente em todos aqueles momentos da história de Portugal que todos conhecemos e que temos uma referência, por vaga que seja, e teres brincado exatamente com aquele... E o ritmo que é impresso ao tema. Portanto, esse é um dos temas que transita do álbum Deixa-os Poisar, que a letra não estava terminada. Ele aparece a primeira vez no Deixa-os Poisar e foi recuperada no Sinais do Tempo, já com a letra totalmente revista e acrescentada. Terminada. Sim. E eu estava a pensar assim, epá, é engraçado, porque o barco vai de saída do Fausto, não sei, apesar da comparação dos trabalhos. Eu não estou aqui a comparar trabalhos, porque Por Este Rio Acima foi um álbum completamente dedicado, historicamente muito e musicalmente fantástico. Mas é engraçado, porque aquela história que o Fausto também conta, também me transmite alguma boa disposição rítmica. Apesar da letra não ser tão divertida, mas também transmite essa boa disposição rítmica. Sim. E achei engraçado este vosso relacionamento e ele ter caído aqui também neste trabalho. Era um convite que já vinha de há anos. Portanto, tinha que se encontrar. Foi difícil escolher a altura certa e o tema certo para ele aparecer. Foi uma colaboração, estava prometido há muito tempo. Foi uma colaboração engraçada. E pronto, é um grande compositor e que a gente já se conhece há muitos anos. Não somos propriamente amigos do peito, mas somos mas obviamente bastante já não é um relacionamento que já não tem nem 2, nem 3, nem 5, nem 10 anos. E tu ainda editaste uma coisa depois com pseudónimo, não foi? The Night Streets Bands, o CD chamava-se Hammer Dawn. Esse disco tem uma história engraçada. Isso foi um devaneio de um poeta inglês, amigo meu, que queria que eu compusesse músicas para os textos dele. Isto nunca foi editado em Portugal? Porque é uma história engraçada, a maneira como a malta se conhece. Ele apareceu-me uma vez em casa porque disseram que era compositor e ele vinha até da África do Sul na altura. E ele então tinha escrito uma coisa assim deste tamanho, claro que eu nunca o cheguei a ler,
um manuscrito que era a Revolução Portuguesa vista por um inglês, que era uma ideia megalómana, tipo Roger Waters, que ele queria, com 120 atores em palco. Ui. E eu disse, tu és doido. Nem sei para onde é que vou pegar nisso. Portugal é impensável economicamente. Exato. Pode ser que na Inglaterra consigas, aqui não consegues. E então ele depois escolheu meia dúzia de temas e gravámos um álbum que não era suposto ter sido eu a cantar. Aquele álbum nunca foi pensado para eu cantar. E eu ia cantar 2 músicas do álbum. E que foi pensado para ser vozes femininas, outros era para cantores à série dentro daquela área do jazz. E eu acabei por estar... acabei com a pressa dele, acabei por ser eu a gravá-las todas. Pronto, bem, Isto nunca foi ditado cá. ele não quis pôr o meu nome na capa do disco, quis inventar uma banda, e eu disse-lhe, vais ter uma trabalheira, porque tens que promover a banda, porque nunca ninguém ouviu falar da banda, a banda nem sequer existe, foi uma malta contratada que gravou o álbum. Entretanto, depois acontece uma coisa engraçada, que começa a receber mails, a música chegou a 5º lugar na rádio, um dos temas na rádio na África do Sul, um tema que fala sobre a violação de uma rapariga nigeriana que foi muito falada em 2014. Há uma das baladas que chega a 5º lugar também em Boston, e essa então foi para rir, porque telefona-me, olha, você não pode estar amanhã aqui no estúdio, para a gente querer fazer uma entrevista, a sua música chegou a 5º lugar aqui no nosso top. E eu disse, mas se vocês me pagarem as passagens para ir de Portugal para Boston, eu vou. De maneira que o... Isso é engraçado. Tu viste aquele, não sei se viste, o À Procura de Sugarman. Não. Que era um músico americano. É um documentário muito engraçado. Que é um músico americano que fez um álbum ou 2 álbuns. E pensou que nunca, que a vida dele, pronto, que aquilo não dava, e depois a vida seguiu, foi para as obras, nunca fez carreira artística e nunca soube que era um dos músicos mais referenciados na África do Sul. Ele era uma estrela na África do Sul. Exato. E não fazia ideia nenhuma. Ele era americano e não fazia ideia nenhuma. E houve um dia que os miúdos da África do Sul resolveram assim, mas este homem existe, não existe? Este era mesmo o nome dele? Está vivo, não está vivo? Quem é este senhor? E vão à procura, o documentário é isso. E vão à procura do senhor. E o senhor não fazia ideia do estrelato que tinha na África do Sul e toda a vida viveu de uma forma simples. Por exemplo, eu soube através da... Portanto, tu vê lá, tu informa-te o que é que se passa na África do Sul para saber se está tudo bem. Não, e o mais engraçado, aliás, estava aqui a falar com o Joaquim aqui há dias, tivemos um convite. Através da SPA do Estrado que vem, o disco está a mexer ligeiramente no Japão. Portanto, nunca se sabe. Estranhos, nunca sabe. Não foi editado em Portugal, chama-se Hammer Dawn. E a banda é The Night Street Band. Mas pronto, mas o meu convidado chama-se Mário Mata. Ainda temos mais ou menos para conversar. A música certa pode mudar o seu dia. Na Renascença sabemos o que gosta de ouvir. Sei que não sei, às vezes entender o teu olhar, mas quero-te bem. Encosta-te a mim. Sabemos quais as músicas que marcam a sua vida. Conhecemos as músicas que não lhe saem da cabeça. Renascença, a par com o mundo, impar na música. O Mário Mata é o meu convidado hoje aqui no Música.pt. Temos andado a passar muito brevemente por cima daquilo que ele tem feito ao longo destes últimos 40 anos.
olhando assim para trás, É verdade. é o que é. E estas pausas que às vezes tens entre álbuns, que às vezes são pausas bastante grandes, e tu em 2016, como o nome indica, não deixa muita imaginação, lançaste o Regresso. Exato. É assim que se chama este álbum, o Regresso. É uma espécie de best-of. Sim, e foi o Cid que puxou por ti. Foi. O Cid achava que eu andava parado há muito tempo e deu uma mão. Que é aquilo que se pode dizer. Foi o Zé Cid e o Chico Martins, que é o guitarrista dele e produtor, que me deram a mão e tenho estado desde essa altura a participar nas turnês. Nas turnês deles também, não é? À parte dos meus concertos vou fazendo as turnês com ele. Que é o Mundo à Parte, que também é uma coisa muito divertida. É a única pessoa que eu conheço que toca 40 canções e toda a gente sabe as letras de princípio ao fim. É impressionante. É um caso único. Isso realmente é impressionante. E mesmo que as pessoas pensam que não sabem, depois que aquilo começam a cantar e depois percebem que sabem. E então, aqui sim já, em algumas mudaste a letra, que eram letras que não estavam, noutras mudaste a música, deste aqui uma roupagem diferente. Sim, mais atual. Algumas letras foram ligeiramente retocadas, se bem que ao vivo acabam por ser as versões ainda das letras antigas. E deu-se uma roupagem mais moderna, porque os temas que foram repescados ao fim e ao cabo foram os temas do álbum Dupla Face, porque funcionavam muito bem ao vivo, então resolveu-se ir buscá-los. O Dupla Face é um álbum sui generis, porque é o único álbum que eu não faço o cruzamento do pop rock com a música popular portuguesa. É um álbum que foi quase composto na íntegra nos Estados Unidos, que eu morei lá entre 95 e 97. Fui por 2 dias, fiquei lá 2 anos. E esse álbum é praticamente todo escrito nos Estados Unidos. Depois a trabalheira foi quando cheguei a Portugal, tive que estar a mudar as letras de inglês para português. Pois. E os temas que toco com o Zé ao vivo, alguns são desse álbum. O Então ao Zé, que é a história de uma agarradinha à informática. E do Sinais do Tempo, já conheço esse olhar, que tem-se mantido no alinhamento. E fazem parte da tua setlist, é daquelas que tenho que tocar. Exato, são músicas que funcionam lindamente ao vivo, que toda a gente as canta. Estavas a dizer, ias 2 dias, ficaste 2 anos. É verdade. A Inglaterra também, se calhar, ias só 1 semana ou 2 e depois também ficaste muito tempo. A Inglaterra já ia a contar. Aliás, eu quando fui para a Inglaterra, como era muito novinho, tinha intenções de por lá ficar, mas não me dei muito bem com... Foi os 2 sítios onde passaste mais tempo, fora de Portugal? Foi. Luanda não conta, pronto, cresceste e depois vieste para cá. Não, nos Estados Unidos eu fui sair na primeira, eu fui tocar a Newark, fui com uma comitiva, que era o Zé Carvalho, a saudosa Cândida Branca Flor, Maria José Valério, o Paulo Bragança, e nós fomos para dar um espetáculo para a Rádio Popular. Nessa noite levaram-nos vocês que não se podem ir embora, sair a Manhattan, vamos conhecer a noite de Nova Iorque. Então fomos lá a um sítio que é o Café UA, no Village, e era aquelas coincidências, as coisas quando têm que acontecer, acontecem. Era um dia especial que faziam naquele bar que era muito conceituado, onde o Dylan tocou também, que chamavam cantores ao palco, e foram lá pôr o meu nome. Pronto, aquilo correu tão bem, eu a cantar Bob Dylan, perguntaram se eu queria lá ficar e acabei por ficar. Há coisas. Tive 1 ano e meio a tocar, só tocava 3 autores, só tocava James Stanley, Bob Dylan e Lou Reed. E também tocavas... Era o que eu estava autorizado. Ok. Por acaso... O último meio ano foi para passear. Por acaso eram rapazes que tu gostavas. Imagina que se eram coisas que tu não gostasses, que isso é que era pior. Isso nem sequer tinha considerado lá. Nem havia conversa. Há esta diferença entre portugueses e brasileiros e ingleses e americanos? Completamente. E por acaso a mim aconteceu uma coisa que hoje em dia eu brinco com isso. Na altura fiquei furibundo, como se costuma dizer. Aquilo que eu brincava e jocava com os imigrantes aconteceu-me exatamente. Olha, vieste para cá, tem telhados de vidro. Mas claro. Que era vires com termos, porque eu durante 2 anos praticamente nunca falei português, porque eu não me dava com a malta portuguesa, o que eu me dava eram músicos afro-americanos,
E vinhas para cá falar bem inglês, bem português. Que um deles até colabora neste disco novo que estamos a fazer, que o novo trabalho que vai sair vai se chamar 10, que é o 10º disco. E então eu chego cá a Portugal e venho com os tiques, porque tu deixas de pensar em português e quando chegas a Portugal ainda estás a pensar em inglês. Então eu chamo-te para trás. É aqueles também, exatamente. Então depois eu chamo-te para trás. É aqueles... chamas para trás. Call you back. Pois, mas é que eles também, os que estão lá fora também não fazem de propósito, também acaba por ficar. É exatamente. E eu vou-te outro termo, mas esse, como não é erro, esse mantenho até porque acho mais correto, que é o parquear o carro. Ok. Aliás, depois fui investigar porque é que, porque é que em Portugal se diz estacionar. É muito mais prático dizer parquear. Estacionar vem de quando apareceu o automóvel. Os automóveis não percorriam grandes distâncias, então estacionavam o carro na estação dos comboios para depois fazerem os longos percursos. Portanto, tem a ver com a estação. Com a estação dos comboios, daí veio o termo estacionar. Pumba! Mário Mata com mais uma lição de história. É assim. Mário, muito obrigado por teres vindo. Gostei muito deste bocadinho. Obrigado por teres passado por cá. Está bem. Aproveito para dizer que vai sair o álbum novo até ao final deste ano. Tem várias participações de músicos diferentes. Uns são o grupo de músicos que habitualmente me acompanham nos espetáculos, outros são convidados, entre eles o Lenny Underwood, que é um pianista que tocava comigo, um dos pianistas que tocava comigo lá nos Estados Unidos. Então até ao Natal temos o 10 cá fora. Temos. Vou ficar à espera para ver. Muito obrigado, Mário. Obrigado eu pelo convite. Mário Mata. A cidade chama, o telefone toca, e quem me ama espera-me nas docas. Chega no carro, já conheço o som, acende um cigarro e retoca o batom. Traz o olhar marcado de um dia, feito a trabalhar todo de euforia. A maquilhagem nem disfarça o cansaço, nem um sorriso se abre a um simples abraço. Já conheço esse olhar, conheço esse olhar, já conheço esse olhar, assim, distante. Já conheço esse olhar, conheço esse olhar, já conheço esse olhar, tão doce, brilhante. Só quero um café, um copo d'água, um pouco de fé para lavar a mágoa. Talvez um bolo, conversa leve, um pouco de consolo ou alguém que a leve. Talvez um cinema, um bar de música. Conhece o tema, mas nem é a única. Um beijo na face, mais um sorriso para o desenlace, um gesto decisivo. Já conheço esse olhar, conheço esse olhar, já conheço esse olhar, assim, distante. Já conheço esse olhar, conheço esse olhar, já conheço esse olhar, tão doce, brilhante. A cidade chama, o telefone toca, quem me ama espera-me nas docas. A vida dá voltas, já era de esperar, e estava mais solta e pronta para amar. Já era de esperar, vinha mesmo a calhar. Já conheço esse olhar, conheço esse olhar, já conheço esse olhar,
assim distante. Já conheço esse olhar, conheço esse olhar, já conheço esse olhar tão doce, brilhante, vinho.